Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Olá, boa noite. Estamos ao vivo no nosso bate-papo das 6, ao vivo para todo o Espírito Santo, viu? Norte, Sul, Noroeste. Estamos agora ao vivo para todo o estado do Espírito Santo no canal 16.1 na Rede Sim, essa é da Terra. Participe à vontade do programa de hoje. O nosso WhatsApp vai aparecer na tela, tá aí, ó, 996224547. Antes de falar o assunto dessa semana, vamos chamar imagens ao vivo também de Linhares. Veja só, BR-101, um pouquinho de movimento, um pouquinho mais intenso, comum nessa hora do dia, né? Pessoal voltando para casa, alguns indo para o trabalho, mas a maioria voltando para casa. Não chove agora em Linhares, tá aí. Então, imagem ao vivo de Linhares, norte do Espírito Santo. Toda terça-feira a gente fala de assunto voltado para mulher, né? Nos outros programas só entrevistei mulheres. Nesse programa aqui tem um homem sendo entrevistado, mas com assunto voltado para mulher. O nosso tema é saúde da mulher. Recebo aqui a Patrícia Ziviani, que é nutricionista, está aqui do meu lado. Bem-vinda, Patrícia. Boa noite. Boa noite. E também doutor Pedro Lavini, que é mastologista. Boa noite, obrigada por vir aqui conversar ao vivo. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Vamos lá, mastologista, nutricionista, e vamos falar de quê, gente? De saúde da mulher em relação principalmente ao câncer de mama, né? Nódulos na mama. A gente estava conversando aqui antes do programa começar, e ele falando que no último ano e meio, né, que você chegou a Linhares, Exato. Quantos foram os diagnósticos de câncer em mulher com menos de 40 anos? Certo. Desde que eu cheguei em Linhares, em março de 2020, a gente fez diagnóstico no SUS de 18 pacientes com câncer de mama abaixo dos 40 anos. E é uma coisa que me chama bastante atenção, porque a faixa etária de câncer de mama de maior risco é a partir dos 50, né? A partir dos 40 e principalmente a partir dos 50. Então, chegando aqui, fazendo tanto diagnóstico em paciente tão mais nova, foi uma coisa que realmente me deixou um pouco surpreso e uma questão que a gente tem que endereçar uma atenção maior, com certeza. Pois é, porque antigamente falava-se muito de câncer, né? Qualquer tipo de câncer, principalmente de mama, nas vovós, nas mamães mais velhas, e agora a gente nova tendo, né? Sendo diagnosticada. Acho que tem vários fatores, né? E com certeza a alimentação é uma delas. A gente sabe que uma alimentação rica em gordura é um fator de risco bem comprovado, mas também os exames ficaram muito mais avançados, então talvez a gente esteja diagnosticando esse câncer no estágio antes. Por isso, nas pacientes mais novas também. Mas realmente não é comum, revisando a literatura, não é tão comum câncer de mama em pacientes abaixo dos 40 anos. Mesmo com esse avanço tecnológico todo, mesmo com essa alteração alimentar e com ganho de peso, que também é um importante fator de risco. Eu tive uma experiência na minha família, né? Perdi uma irmã, falo que ela virou meu anjo no céu, com câncer de mama, também nova. Daqui a pouquinho eu conto essa história, talvez seja parecida com a sua, né? Que esteja acompanhando a gente, algum colega, algum parente também passando por essa situação. Daqui a pouquinho eu conto essa experiência. Vamos falar então sobre a alimentação. Você disse que pode ter alguma influência, né? Aqui a gente tem uma nutricionista, doutora Patrícia. Patrícia, de que forma a alimentação, então, influencia? É mesmo evitar alimentos mais gordurosos?
ter hábitos mais saudáveis em relação à atividade física também? Isso, então, a alimentação, a gente estava até conversando antes, né? Ela influencia em várias partes da vida, né? Em várias... em todo o corpo, Vários né? momentos, Em vários né? momentos. E a parte, né, do câncer também. A gente tem muitos pacientes, né, que relatam maus hábitos alimentares, o excesso de alimentos industrializados também, o alto consumo de sal. Alimentos industrializados são bem ricos em gorduras, né? Igual o doutor falou, que alimentos mais gordurosos podem ser um fator de risco, né? Então, assim, a alimentação é tipo preventiva também, Eu né? ouvi uma frase uma vez, como é que é? Desembrulhar menos e descascar mais. Não é isso que o pessoal costuma dizer? É abrir menos produto e descascar mais frutas, verduras, legumes. Exatamente, né? O fato de você desembrulhar quer dizer alguma coisa industrializado, né? Alguma coisa que passou por um processo na indústria, que ali, para aumentar o tempo de prateleira, para aumentar a durabilidade do produto, eles adicionam, né? Gorduras, né, saturadas, sal, sódio. E aí, esses tipos de aditivos que podem causar todos esses malefícios que vêm à saúde. E o desencascar mais é as bananas, frutas, legumes, né? Você vai descascar, isso aí é à vontade. que é isso, que é o mais natural, que a gente não descasca alguma coisa industrializada, né? E quando a gente vai no supermercado para comprar produtos saudáveis, fala assim, não, eu vou comprar um biscoitinho que é fit. O que a gente tem que ficar de olho, então, para ter certeza de que a gente está levando algo que vai fazer menos mal, pelo menos, à nossa saúde? Então, eu sempre dou a dica que, assim, quando a gente for no supermercado para escolher alguma coisa, aí não tem jeito, eu preciso comprar alguma coisa industrializada para estar me alimentando. Vamos olhar o rótulo, né? A parte da frente é muito bonita, né? Tem um monte de propaganda, de várias coisas. Porém, a parte de trás é o que é a verdade mesmo, né? Eles não podem mentir, então tem que colocar o que está realmente mas eu não entendo nada daquilo, não. Eu não sei você, doutor, mas eu leio aquilo dali e não entendo nada, gente. Então, isso é uma dica muito boa. Quanto menos você entender, pior é o produto. Então, se você pega um biscoito e quanto menos você entender dos ingredientes, pior é o produto, que mais produtos aditivos e produtos industriais vai ter. Quanto mais coisas que você reconhece, é o que é o melhor. Porque fala assim, ó, não tem açúcar, mas aí tem um monte de produto lá que tem açúcar, Exatamente. Ou seja, tem. Então e tem. como é que eu vou adivinhar? Então, exatamente. Então, vai comer uma fruta na hora de você sentir vontade de comer um doce, né? Exatamente. Come uma uva, que é docinha. Se você não reconhece, você, não quero, procura outro. Eu faço muito isso quando dá vontade de comer doce, eu como banana da terra. Tava falando da pasta de amendoim. Da pasta de amendoim. Eu coloco banana da terra com pasta de amendoim, acabou minha vontade de comer doce. E uma vez também eu ouvi um nutrólogo falando, Valéria, pega água, espreme limão e toma que corta a vontade de comer doce. Eu falei, mas igual, né? Igual comer um brigadeiro, tomar uma água com limão. Mas realmente corta um pouquinho a vontade. Fica a dica, então. Vamos falar sobre os exames? As mulheres, então, elas precisam passar pelos exames quanto mais jovem, melhor. A recomendação americana, da sociedade brasileira, da sociedade europeia de mastologia é começar o rastreio do câncer de mama a partir dos 40 anos, fazendo mamografia. Muitas pacientes perguntam, eu posso fazer ultrassom no lugar da mamografia? Porque realmente é um exame mais cômodo, é um exame que você está do lado do médico, então é um exame que você acha que é mais completo. Mas, na verdade, a mamografia é o único exame que é capaz de detectar o câncer de mama num estágio precoce o suficiente para alterar a mortalidade. Então, a recomendação é começar o exame a partir dos 40 anos. Mas como a gente estava conversando aqui um pouco antes, nos casos de pacientes que têm muita história familiar, que têm pacientes na mesma família que tiveram câncer de mama muito jovem, elas têm sim, as mulheres dessas famílias têm sim que iniciar o rastreio numa fase mais precoce e com exames algumas vezes diferentes. Por exemplo, recomenda-se no geral começar pelo menos 10 anos antes do caso de câncer de mama mais jovem. Por exemplo, se uma paciente teve câncer com 35, as mulheres daquela família deveriam iniciar por volta dos 25. Mas isso a gente tem que individualizar bem a família, as pacientes, qual vai ser o exame que vai ser feito. Vamos dar um exemplo prático aqui, então. Vamos dar o meu exemplo, né? Que eu disse da minha irmã. Ela Perfeito. descobriu com 36. Ela era 11 anos mais velha que eu. Assim que ela descobriu, eu já corri pro médico. Aí eu fiz, na época, mamografia. Isso. É o que acontece com a mamografia. E aí todo ano eu tô lá, dormindo no consultório médico. Perfeito. E faço ultrassonografia e também faço mamografia. É isso que tem que fazer, porque é parente muito próximo, irmã, né? Sim.
A mamografia, a gente fala para começar a fazer a partir dos 40, tem um motivo não só do aumento do risco do câncer a partir dessa idade, mas a mama da mulher, quando ela é jovem, ela é muito glandular, ela é muito densa. Então, na mamografia, a gente não consegue, fica tudo branco, a gente fala. Realmente é branco, a gente não consegue ver nada. Então, nas pacientes mais jovens, é recomendado que a mamografia seja sempre complementada com ultrassom. Não só nas mulheres jovens, tem mulheres mais velhas também que têm mamas densas, também merecem a complementação com ultrassonografia. Em alguns casos também deveriam fazer ressonância ou tomossíntese, um exame Já fiz ressonância também. Exato. Eu faço tudo. Com Toda certeza. mulher tem que fazer tudo, né, gente? Tudo para prevenir, com certeza. Aí o médico que fez o exame em mim falou assim, Valéria, daqui 6 meses você volta, daqui 1 ano você volta. 6 meses eu tava lá de novo. Ele, Valéria, não precisa. Eu falei, não, mas eu vou fazer. Porque é melhor descobrir antes. Quanto antes descobrir, melhor, né? Com certeza. E aí, eu acho que nesse caso você está até certa, viu, Valéria? Que as recomendações do NCCN, que é o maior órgão que tem de prevenção de câncer e tratamento, recomenda que pacientes de alto risco de câncer de mama sejam examinadas semestralmente. E aí a gente até aproveita para intercalar os exames nesses casos, que a ressonância não é um exame tão acessível, a tomossíntese também não é um exame tão acessível. Então a estratégia que a gente costuma usar nessas pacientes é fazer mamografia, aí daí 6 meses faz a consulta e faz ultrassom também, e aí faz vai alternando, vai 6 alternando, exatamente. Exames diferentes. Tudo bem, agora vamos falar disso, do serviço de graça para as pessoas no SUS. As pacientes conseguem passar por esses exames pelo SUS? Conseguem. Em casos especiais, só fazer um especialista, no caso mastologista, justificar por que está solicitando a mamografia, principalmente, em idade mais precoce do que 40 anos. Aqui em Linhares, pelo menos, eu não tenho tido problema nenhum. E, nesses casos, o ultrassom é tranquilo de conseguir também, eles sempre liberam. Então, eu consigo, no SUS, manter essa estratégia de mamografia alternada com ultrassom. Agora, o fato de ter um parente com câncer de mama, quer dizer que eu posso desenvolver um câncer de mama também? Ou pode ser câncer de colo de útero? A probabilidade de desenvolver qualquer tipo de câncer é maior? Ou Certo. só o de mama? Certo. Logo no começo também estava conversando sobre o teste genético, né? A gente sabe que 10% dos cânceres de mama tem causa genética. Então, quando é por causa genética, realmente, existem síndromes. E essas síndromes se relacionam com cânceres em vários lugares. As síndromes mais comuns do câncer de mama são muito relacionadas com câncer de ovário. Então, é muito comum ter câncer de mama e câncer de ovário. No Brasil, tem uma mutação que é muito frequente no Brasil, que não é tão frequente no mundo, que chama síndrome de Li-Fraumeni, que se associa com sarcomas. Então, se tiver essa mutação, a gente faria um outro tipo de rastreio completamente diferente, já não poderia fazer mamografia, porque tem que evitar ressonância. Então, a gente deveria individualizar também esses casos. Mas tem que ficar de olho pelo SUS, as mulheres têm acesso a consultas, Tem. a exames, não tem problema, né? Tem a Casa Rosa também Casa aqui em Rosa. Linhares, né? Isso, Que eu oferece atendo na serviço. Casa Rosa. A Casa Rosa também. Qualquer alteração que tiver na mama é só pedir para ser referenciado para lá, que a gente sempre atende. Eles sempre fazem tem. mutirão também de exames pela prefeitura. Recentemente foi até feito um mutirão Foi. da coleta do Papa Nicolau, né, do Isso, preventivo. fez sim. Você perguntou se tinha relação o câncer de mama com o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero tem mais relação não. 99% dele é causado por um vírus, HPV, que é transmitido por via sexual. Então o câncer de mama não tem muita relação com o câncer do colo do útero, não. Mais de ovário. Mais ovário. E aí, na hora, né, que a pessoa foi diagnosticada, tem todo o tratamento, né, medicações fortíssimas, e aí entra principalmente também a parte da alimentação. Não só na parte de prevenção, quanto durante o tratamento também, né, Dudu? Sem dúvida. Principalmente durante a quimioterapia, é uma fase bem difícil de se alimentar, né, com bastante medicação que causa bastante náusea. E aí a Patrícia ajuda a gente. E aí, Patrícia, como que faz, então, para as mulheres que estão passando por essa situação delicada? Então, todas as mulheres têm que ser vistas de uma forma individual, né? Não é necessariamente que uma apresente um sintoma e a outra vai apresentar também. Então, assim, é importante que elas sejam acompanhadas de forma individual para tratar exatamente o sintoma que ela está sentindo nesse momento, né? As náuseas, o enjoo, a perda de apetite, né? O emagrecimento também
nessa fase de quimioterapia, é muito frequente. Então, a gente sempre entra com umas estratégias nutricionais, algum suco, algum suplemento alimentar que vai ajudar essas mulheres a se alimentar também, Hoje né? em dia é tudo muito fácil, né? Você entra em rede social, no Instagram e Facebook, tem lá um monte de gente dando dica de alimentação saudável, dando dica de suplementação. Mas o ideal é você sentar com um profissional, com um nutricionista, e explicar a sua situação para ele mapear direitinho um direcionamento para você, para o seu caso. Não adianta ficar caindo só nessas dicas de internet, né? Não, isso aí é difícil, né? Porque é muita conhecimento, né? Muita informação, e aí a pessoa fica sem saber, né? Tem muitos pacientes que chegam perguntando, eu vi que não pode comer inhame, eu vi que não pode comer tal coisa, isso é verdade? Olha, não tô sabendo, né? Não tô sabendo. E aí, quando a pessoa vem realmente, faz um acompanhamento certinho, frequente com o nutricionista, a gente consegue identificar o que eu preciso tratar ali, o que eu preciso fazer ali, né? Você estava contando que, além do alimentos gordurosos, o sobrepeso também é um fator de risco, né? Então, as mulheres têm que ficar de olho, não só em mulheres obesas, mas naquelas gorduras localizadas, né? Gordura na parte Ai, abdominal. meu Deus, socorro. Não, calma. Né? Ainda não tá assim, não. Então, realmente, gordura na parte abdominal, que é o mais fator de risco, né? Tem que ficar sempre de olho, sim. Por isso, atividade física, além de uma alimentação saudável. Aí, qual atividade física que é indicada? Que a pessoa se adequar? Então, a gente tava tava falando, né? conversando. Não adianta, eu sempre falo isso com meus pacientes, não adianta eu falar com você, olha, você tem que ir pra academia. Se a pessoa não gostar, a pessoa não vai se sentir bem, aquilo vai ser uma obrigação. Então, a pessoa tem que fazer uma atividade física que realmente te dê prazer, te dê saciedade, que a pessoa queira ir, Quando você né? não encontra prazer em nenhuma atividade física, Aí você tem gente, que ir em outro médico. aí vai forçada, né? Aí tem que fazer Aí o vai como rastreio. se fosse um remédio. Isso. Vai assim, não, gente, atividade física é como se fosse uma prevenção. Eu não amo ir para academia, Não. mas eu preciso ir, então a gente vai. E aí você tem que se adequar àquela atividade, né? Ela estava contando que ela faz cross, eu já fiz, prefiro musculação, mas também gosto do cross. Tem natação, tem yoga, caminhada, né? Tem todo lugar bacana aqui em Linhares para caminhar, linha verde tão bonita. Qualquer atividade física já ajuda, né, doutor? Alguma atividade física você vai gostar, com certeza. Alguma não é possível, alguma vai gostar. Eu achava que eu era assim, ai meu Deus, eu não gosto de nada, eu tenho algum problema. E aí, investigando, tentando, fazendo igual O meu filho, que estava aqui comentando que já fez 6 esportes. Faz 6 aulas experimental, que uma hora você vai gostar de alguma coisa. Eu tô procurando ainda também. Tá? Não se encontrou, não. Tá difícil de Depois achar. dou a dica da minha academia, ela é ótimo. Combinado. Doutor, tipos de câncer. Tem aquele mais grave, tem aquele que a gente chama assim de mais preocupante, né? Mais letal, tem aqueles que têm um índice de cura maior. Uma ótima pergunta, viu, Valéria? O câncer de mama, a gente sabe que falar só câncer de mama é muito pouco, né? Existem vários tipos e, de forma prática, a gente divide esses subtipos em 3. São os cânceres de mamas luminais, os HER2 e os triplo negativos. E nas pacientes mais jovens, que a gente estava discutindo mais cedo, o mais comum é ser o câncer de mama triplo negativo, que é o câncer mais agressivo, que é o câncer que cresce mais rápido, que tem uma chance de se espalhar mais rápido. Falando assim, parece que é uma coisa pior, realmente é um prognóstico pior, mas por ele crescer muito rápido, também tem estratégias de tratamento. As quimioterapias, por exemplo, funcionam muito bem nesses subtipos. E nas pacientes mais idosas, ali a partir dos 50 anos, é mais comum o câncer do tipo luminal, que tem uma taxa de cura maior, é um câncer mais indolente. Mas continua sendo uma dúvida muito comum. Doutor, mas é câncer invasivo? Sempre que a gente fala que é câncer Câncer é maligno. Assim, é um câncer maligno. Não, se é câncer é maligno, Sempre, senão sempre. seria um tumor benigno, né? Exatamente, Um nódulo perfeito, benigno. Exato. Não é isso? Muito comum essa dúvida. A questão desse mapeamento genético, né? A pessoa passa pelo exame, descobriu que tem essa predisposição. Certo. O ideal é fazer como artistas já fizeram, né? Tira e coloca silicone, porque tem gente que faz isso. Não quero ter problema de câncer de mama, gente. Tira, coloca silicone e fica tudo certo. Acaba com a chance de desenvolver câncer de mama? Ótima pergunta também. É muito comum hoje em dia, com tanta informação, falar, não, mas a Angelina Jolie fez, eu quero fazer também. Seguinte, uma coisa que tem que entender, que tem que ficar muito claro, que a gente quando fala, a gente vai tirar a mama e colocar prótese, a paciente pensa, a mulher no geral pensa que é uma cirurgia como se fosse aquela cirurgia estética que a gente vê nas capas de revista, e não é.
Não fica, a paciente, se a gente tirar a mama inteira e colocar uma prótese, vai perder completamente a sensibilidade da mama. O risco de complicação dessa cirurgia é muito maior. De cada 10 cirurgias dessa, 2 complicam ou pode perder prótese. Então é uma cirurgia que complica muito mais do que a cirurgia estética. E tem indicações precisas para serem feitas esse tipo de cirurgia, como no caso da Angelina Jolie que eu citei. A mãe dela teve câncer de mama e a tia teve câncer de ovário, as duas muito jovens. Ela fez o teste genético e ela tem mutação em BRCA1 e BRCA2. A mutação em qualquer um desses 2 genes gera um risco ao longo da vida de desenvolver câncer de mama muito alto. No caso dos 2 chega a quase 99%. Então, e de ovário também. Por isso que nesse caso, como assim, ela estava praticamente certo que ela ia ter um câncer. Ela tirou, exato. Aí tudo bem, justificado. Agora tem síndromes genéticas que o risco não é tão alto. 20%, por exemplo, não vale a pena? 20%. É melhor você ir controlando anualmente e descobrir o quanto antes e tratar? Existem recomendações, né? A gente sempre individualiza o caso e conversa com a paciente. Se a paciente for ficar ansiosa e ficar querendo fazer exame todo mês, por exemplo... Eu não ia conseguir dormir. Se tiver essa mutação, Aí você tem que discutir, conversar, acalmar, porque 20% a maior chance, se você falar 20%, sempre se pega no percentual de risco. Sim. Mas a maior chance é 80% de não ser. Então a gente tem que se pegar na maior chance de não ser, e nesses casos vale mais a pena a gente fazer um rastreio, né? monitorando, e caso aconteça alguma coisa, a gente pegar muito precocemente. Vamos para o intervalo? Primeiro intervalo de hoje, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre saúde da mulher, participe à vontade. A gente volta já. De volta com o nosso bate-papo das 6. Durante o intervalo, a gente fica aqui conversando também. Antes de começar, na hora do intervalo também, a gente estava falando sobre metástase, né, aqui com o doutor, que a gente fica assim, tô com câncer, a gente já fica preocupado, né? Aí com metástase, fica assim, ai meu Deus do céu, já foi, o desespero aumenta ainda mais. Hoje em dia, você estava dizendo que já não é bem assim. É verdade, Valéria. Quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer, né? Tanto é que tem várias pessoas que não gostam nem de falar a palavra câncer, né? Que falam não, que vai atrair. Minha mãe é dessa. Minha mãe fica, não fala essas coisas não, minha filha, que atrai. Então, quando a gente diagnosticava uma paciente com câncer, antigamente era assim, realmente. Era uma sentença, não tinha muita coisa a ser feita. Mas graças a Deus a medicina evoluiu bastante. Então, câncer de mama, a maioria é cura. E mesmo quando tem o diagnóstico com metástase, aí a gente realmente já não conversa mais de cura, conversa de tratamento, mas existem vários tipos de medicações disponíveis. Quimioterapia é só uma delas. Hoje em dia tem imunoterapia, tem terapia-alvo, terapia para cada mutação. Então tem vários tipos de coisas, vários tipos de medicamentos que podem ser feitos, que realmente conseguem controlar essa doença e conviver com ela por um longo período e com qualidade de vida. Como se fosse que a gente estava conversando de uma AIDS. Antigamente a pessoa era diagnosticada com AIDS, morreu. Hoje em dia a pessoa convive muito bem, né? Perfeito. É exatamente essa comparação foi realmente perfeita. 20 anos atrás, a paciente com AIDS estava morta, né, praticamente. Hoje em dia, você vê na rua, você nem nota que a paciente tinha aquele estigma antes, né? Ficava emagrecido. Hoje em dia, você vê que o paciente convive completamente, consegue zerar a carga viral. É mais ou menos essa a comparação realmente. Sou jornalista, estou longe de ser médica, mas eu queria que explicasse uma coisa. No caso também que eu vou citar aqui da minha irmã, ela descobriu câncer de mama com metástase no fígado. O fígado é um órgão que o pessoal costuma dizer que se regenera e tal. Por que não opera então, né? Ela fez a mastectomia. E por que não pegou o fígado e operou, tirou a parte que estava com problema? Não pode? Porque a pessoa fica assim, mas gente, mas por que não opera? Pulmão, por exemplo, tá com... Por que não tira? Não pode? É uma ótima pergunta, realmente, né? Se a gente fica com vontade, tira tudo que tem de doença, né? E tem alguns cânceres que vale a pena a gente fazer isso. Por exemplo, o câncer coloretal, o câncer do intestino. Quando tem metástase no fígado, a recomendação, não é minha especialidade, mas a recomendação no geral é retirar aquele nódulo. Tudo que a gente faz na medicina é baseado em estudo, que mostra se melhora a qualidade de vida e sobrevida. Então tem vários estudos já mostrando no câncer de mama que fazer a metastectomia, que é a retirada da metástase, não prolonga a sobrevida, não melhora a qualidade de vida, pelo contrário. Você tirar um pedaço do fígado, por exemplo, que é um órgão extremamente importante, extremamente delicado,
pode até piorar a qualidade de vida dessa paciente. E a gente sabe que não vai aumentar a sobrevida. Então, no câncer de mama, até hoje, não faz sentido a gente fazer esse tipo de tratamento, esse tipo de abordagem. Mas existem cânceres que sim, faz sentido você tirar a metástase. Porque eu fico pensando, gente, enfim, né? Confiar na medicina, nos estudos, nos médicos. Minha irmã teve 4 anos de vida, graças a Deus, deu para aproveitar ainda mais, né? Mas é difícil, é uma doença difícil. Mas que com a alimentação também a gente consegue seguir em frente, né, doutora? Exatamente, né? Tudo como o doutor estava falando, como que vai ser esse tratamento, né? Como que vai ser esse tempo que a pessoa pode ainda compartilhar com os familiares, né? E a alimentação vai influenciar, porque vai te dar um menor, vamos falar assim, menos efeitos colaterais, vai te dar maior força, maior energia para poder estar passando esse momento, né? Bom, a gente sabe que produtos industrializados, gordura, isso tudo faz mal. Bebida alcoólica também faz mal, exatamente. Tudo isso. Mas não é você parar com isso na sua vida, é você saber controlar. Como que seria, então, essa convivência nossa com os alimentos ruins? Então, tem que ter o equilíbrio, né? Não é totalmente, a gente não pode ser radical, né? Tirar tudo, aí não como nada, porque isso aí também, a pessoa também até perde, né? O ambiente familiar, né? Aquela descontração que todo mundo tem que ter. Então, tem que ter sempre o equilíbrio, né? Qual que é a maior parte das minhas refeições? Como que é? A maior parte é refeições saudáveis? Beleza. A maior parte são comidas industrializadas, são comidas que não fazem tanto bem assim. Então tem que equilibrar isso. Aí a pessoa seria mesmo você durante a semana manter aquela alimentação saudável, uma saladinha, um arrozinho, um feijão, uma carne. E no fim de semana tem um encontro familiar? Sim, mas também não precisa encontrar a família de sexta a segunda, né? Muita saudade da família que dá, menino, uma saudade. Você começa sexta no almoço. Minha família mora lá em Guarapari, imagina, se eu vier pra cá, passar uma semana comigo, não tem condição, né? Pois não tem condições. Separa um momento, né? Ai, olha, hoje é sábado, a gente quer... Vamos num restaurante. Vamos comer uma pizza, é super saudável, você tá ali, né? E compartilha aqueles momentos e come o que tiver que comer também, porque você também não pode ser aquela pessoa que fala assim, olha, eu tô aqui, mas não vou comer. Não tem como, fica chato, né? Fica desconfortável até para as outras pessoas. Um peixe fora d'água no meio do ambiente. Aí né? Às vezes você fala assim, não vou porque vai ter aquela comida que eu não quero, que eu não posso. Falando em comida que eu não quero e que eu não posso, muitas pessoas que eu conheço hoje em dia estão sendo adeptas do veganismo. É bacana mesmo, principalmente para quem passa por algum problema de saúde? Isso tem que ser muito bem avaliado, né? Como que vai ser esse veganismo, como que vai ser a dieta dessa pessoa. Porque as fontes de proteínas, né? A fonte de origem animal, tem muitos nutrientes que são necessários para o corpo se manter. E aí, se a pessoa está passando por um problema, assim, tem que avaliar muito bem se tem necessidade disso e se a falta desse nutriente não vai causar mais malefícios do que benefícios, né? A gente está falando de pessoas que estão passando por algum problema de saúde. E para quem não tá, ser vegano tá de boa? Isso aí é uma escolha da pessoa, assim, é uma escolha, eu acho... Tudo bem, tudo tranquilo, cada um tem que fazer o que gosta, né? Porém, também tem que fazer um acompanhamento certinho, porque ainda faltam os nutrientes, né? E aí a gente tem que suprir de outra forma. Ai, gente, olha, eu bato palma pra quem consegue, eu não consigo ficar sem carne, não. Também não. Imagina, sem ovo, sem leite, não consigo. Carne vermelha pra mim também é muito... Eu também adoro carne vermelha. Tá liberado. Tá liberado. Graças a Deus, né? Tem que ter o equilíbrio, né, gente? Tem que ter o equilíbrio, né? Um dos maiores prazeres que a gente tem é comer, né? Eu faço jejum intermitente, já fiz 43 horas de jejum, nossa, gente, olha, pessoa. Eu fico insuportável, mais do que eu já sou. Eu já acordo com fome, já quero comer. Vamos lá, a gente tá falando de câncer em pessoas mais jovens. Nas pessoas mais idosas, as pessoas conseguem se recuperar também dessa doença? Consegue. Nas pacientes mais idosas, que é a principal faixa etária do câncer de mama, a partir dos 50 anos, é mais comum aquele subtipo que eu falei, que é o subtipo luminal. Então a taxa de cura é maior. A maioria dos casos é um câncer pequeno, que a gente não precisa tirar a mama inteira, que não precisa fazer o esvaziamento nas pessoas mais velhas. Nas pessoas mais velhas. Como se fosse um infarto, né? Porque dizem que o infarto nas pessoas mais jovens é mais fatal. Por que isso, gente?
No caso do infarto, é porque com o passar da idade, com a alimentação um pouco pior e tudo mais, vai entupindo os vasos do coração pouco. E aí vão surgindo vasos colaterais. Então, na hora que você infarta, você tem outros vasos que suprem aquela necessidade. No caso do câncer, não é por causa disso não, é porque o subtipo mais comum nas pacientes mais idosas é um subtipo mais agressivo mesmo. Mais comum é o triplo negativo. Nas pacientes mais idosas, o mais comum é o luminal, que tem um prognóstico melhor, que tem uma chance de cura maior. Isso no câncer de mama, você está isso. falando. E nos outros tipos? Câncer de colo de útero, de O câncer de ovário? colo de útero, a maioria deles é um tipo específico, que é o carcinoma de células escamosas, acho que 80% a maioria é. E aí o prognóstico é o mesmo, tanto na jovem quanto na mais idosa. Ele costuma cometer ali por volta dos 40 anos, geralmente, uma paciente um pouco mais nova. A mulher jovem com câncer de colo de útero, de ovário, ela corre o risco de não poder ter filhos? Sim. No caso, se pegar o câncer de colo de útero, por exemplo, e tiver muito inicial, e a paciente tiver desejo de ter filhos, até consegue preservar a fertilidade, sim, não tirar o útero. Mas quando fica no estágio um pouquinho maior, já vale a pena tirar o útero inteiro para a chance de cura da paciente, né, para a saúde da paciente, e aí ela não conseguiria mais ter filho. O câncer de ovário, quando a gente faz a cirurgia, geralmente a gente retira o útero e aí tira os ovários e aí a paciente não consegue mais engravidar. Ai, mas aí é complicado, né? Mas ao mesmo tempo a gente fica dividido, né? É. Quem sonha tanto ser mãe, descobre um verdade. problema sem nem ter filho, imagina como é que fica. Aí tem que ter, além do acompanhamento com médico, nutricionista, um psicológico Certo. também, muito forte. Inclusive no câncer de mama essa discussão é muito válida também, viu, Valéria? Porque o que acontece? Muitas pacientes, como eu falei no caso de câncer de mama em pacientes mais jovens, muitas vezes, por ser mais agressivo, a gente lança a mão de quimioterapia. E quimioterapia prejudica a fertilidade da mulher, porque ela também acaba destruindo um pouco os ovários. Então, nas pacientes jovens que querem ter filhos, antes de começar o tratamento, então tem que ser uma coisa muito rápida, a gente precisa fazer a preservação da fertilidade. Como é que a gente faz isso? A gente capta óvulos dessas pacientes e congela. Isso não é um serviço, não é oferecido pelo SUS, é um Isso que eu ia serviço perguntar agora. de alto custo ainda. Alto custo, né? É, mas existe essa possibilidade. Então as pacientes, eu sempre que eu posso, sempre falo também para as pacientes que não têm prole constituída, que não têm filhos ainda, que existe essa possibilidade. Infelizmente não tem no SUS, o custo realmente é bem elevado, mas existe a possibilidade. Em relação à amamentação, porque amamentar diminui o risco de desenvolver câncer de mama. É verdade, É verdade? é verdade. Amamentei por 5 anos. São várias. Então, tô tranquila, mais tranquila. Tudo é uma soma de fatores, né? Por exemplo, você teve um parente de primeiro grau que teve câncer de mama, então isso aumenta seu risco. O seu IMC está adequado, você não é obeso, isso diminui seu risco. Você come pouca gordura, isso diminui seu risco. Você ter amamentado. Por que a amamentação diminui o risco de ter câncer de mama? Porque a mama da mulher vai se desenvolvendo, chega no estágio ali por volta dos 16, 18 anos, que ela está uma mama adulta, mas ela não acabou a maturação. Ela só acaba de se desenvolver completamente quando você amamenta, por estímulo da gestação e por estímulo da amamentação mesmo. Então, quanto mais diferenciado é o tecido, que é o que acontece com a amamentação, diferencia o tecido da mama, menor o risco de ter câncer. Então, por isso que amamentar é um fator protetor. Então, se você te somar vários fatores protetores e tiver poucos fatores de risco, aí Tô você... até mais tranquila, É. sim. Graças a Deus. Fiquei Em tranquila relação à também. amamentação, como que as mulheres fazem para se preparar para esse momento, né, com os filhos? Já que a gente está falando nesse assunto agora. Canjica, cerveja preta, Nada dizem que disso. aumenta o leite. Nada disso, nada disso. É muito mito, todo mundo fala, mas não é nada disso. O leite vai ser produzido pelo estímulo de sucção. Então, quanto mais o bebê sugar, mais vai ter produção de leite. Porém, também não pode sugar de uma forma errada, tem que ser tudo certinho. O bebê tem que pegar toda a auréola da mamãe. Mas agora, calma aí. Desse assunto aqui eu entendo. Aham. Tem muita mãe que amamenta e o leite seca.
Mas se nem tá mamando e o leite é produzido, né, pela sucção, por que seca? Então, aí tem que ver o que tá acontecendo. Porém, ela pode ser que tá amamentando um pouco e dando um pouquinho de fórmula. Aí o bebezinho vai pensar o quê, né? Eles são espertinhos. Não é bobo, né? Não, ó, a fórmula tá facinho de eu beber. A mama eu tenho que ficar sugando, então eu vou querer deixando, vai secando. Então não tem essa de que leite materno não sustenta, não, né? Porque não falam existe. assim, não, dá lá o complemento, pode comprar um leitinho, dá pra criança, porque esse leite tá fraco. É um tal de leite fraco que não alimenta, que não sustenta a criança, que a criança chora o tempo inteiro, querendo mamar mais. Não, leite materno sustenta. Todo leite de toda mãe sustenta. É o que vai diferenciar o sucesso ou o fracasso da amamentação é a pega nos primeiros dias difícil, do parto, né? que é a parte mais difícil, né? Eu sempre falo, tenta, não desiste, vai ser difícil, vai machucar, mas uma hora vai. E quando for, vai ficar tudo bem, tanto pra você e tanto pro neném, porque ele tá ali, pensa, a pessoa, o nenenzinho acabou de sair do útero, ele tá ali querendo respirar para viver, então ele tem que fazer aquele estímulo, aquela sucção, e a pega correta é o mais importante. Se pegou correto, quanto mais mamar, mais vai produzir. Ai, que legal. Em relação ao câncer de mama, mulher que teve câncer de mama, curou e engravidou, pode amamentar? Pode amamentar. Não tem problema nenhum. A gente tem que discutir muito bem esse tempo do tratamento do câncer de mama com a gravidez, certo? Porque depois que trata o câncer de mama, muitas vezes a gente continua fazendo um tratamento por 5 anos. E interromper esse tratamento antes, principalmente em mulheres mais jovens, vai aumentar o risco da doença voltar. Então a gente tem que discutir muito a hora de engravidar. Mas isso é muito comum, uma dúvida muito frequente, principalmente nas pacientes jovens. Doutor, já tratei e eu quero engravidar. Posso engravidar? Depende do tempo, né? Depende do prazo. Tempo, isso. E engravidou, posso amamentar? Pode amamentar. Depende da idade também, né? Com certeza. Quanto mais velha tiver, menor a chance de engravidar também, né? E em relação à mastectomia, a pessoa que passa, né, por esse procedimento, tira a mama, tira tudo. Porque assim, a minha irmã, por exemplo, ela colocou parte do gordura do corpo mesmo. Uhum. Mas as glândulas mamárias, elas são preservadas para a mulher que quer ter filho, para amamentar? É isso, então? Não é bem assim. Quando a paciente, quando a gente faz uma mastectomia, seja uma mastectomia de realmente tirar tudo, ou uma mastectomia por dentro, igual foi feita da Angelina Jolie, a gente nunca consegue tirar 100% da mama. Tanto é que quando a gente faz as mastectomias profiláticas, como no caso da Angelina Jolie, a gente não garante 100% de proteção, garante 99%, porque vai sobrar algum ducto, alguma glândula ali, e que a gente não consegue retirar. Certo? Então, mas não é o suficiente para produzir leite. As pacientes que tiveram câncer de mama que vão amamentar depois são as pacientes que a gente só tirou o quadrante, só tirou um pedaço da mama e não tirou a mama inteira. E se ela produzir leite naquela mama, ela pode amamentar e não tem problema. Tá bem, vamos para mais um intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo das 6. De volta ao vivo para todo o estado com o nosso bate-papo das 6. Mandar um beijo aqui para o pessoal da Central de Ambulâncias. Tem uma galera que tem Tiago de Povoação, Evanildo, tem também Luciano, Jair. Um beijo para todo mundo, viu? Obrigada por estar aqui com a gente, acompanhando o nosso bate-papo. Tem mais um recadinho aqui da dona... Eu perdi, mas eu lembro o nome dela. Aqui, deixa eu pegar aqui. Boa noite, Valéria, estou acompanhando o programa. Forte abraço para o meu médico, sou paciente dele, grande profissional, é a Conceição Valério. Beijo, dona Conceição. Grande abraço, dona Conceição. Prazer tratar da senhora e cuidar, poder ajudar na saúde da senhora. Muitos pacientes, né? Bastante. A gente acaba se apegando, né? Com certeza. É uma família. Ai, que legal. Vamos falar de alimentação, assim, é ideal. Vamos falar de uma rotina de alimentação saudável. Acordei. O que é o ideal na hora do almoço, assim, no basicão? No basicão. Então, eu sempre falo que tem que ser uma alimentação que forneça todos os nutrientes. Quais são os nutrientes mais importantes? O carboidrato, a proteína e uma fontezinha de gordura que já vai estar embutido ali mesmo, né? Então, sempre faço essa associação. Vitaminas e minerais. Então, vamos lá, de manhã, acordei.
eu posso comer um pão? Você não, que você tá com problema no Eu glúten. tô com problema demais, gente. Glúten. Se eu como alguma coisa que tem glúten, me sinto mal, inchada. Isso, você tá com esse problema, mas pode ser que outra pessoa não tenha, né? Mas aí a gente pode colocar uma batata, um tubérculo, né, que vai ser a fonte do carboidrato, e uma proteína, pode ser ovos, leite, queijo, né? Aí entrei no meu almoço, a mesma coisa. Pode ser arroz, feijão, um pedaço de carne, de preferência, né? Uma carninha magra, sem estar frita, né? Cozida, grelhada, tipo um frango, né? Pode ser também um ovo, né? Uma saladas variadas, né? E aí depois vai repetindo isso. Sempre associar o carboidrato, que vai te dar energia, né? E a proteína, que vai fazer a reconstrução. E para quem faz alimentação, uma dieta mais low carb, aí vai para o carboidrato de outros tipos, como se, por exemplo, banana, né? Banana terra tem, não é isso? Banana terra. Isso. Então, o low carb é uma estratégia para emagrecimento, né? Não é como se fosse um estilo de vida mesmo que a pessoa vai ter para perder um pouco de peso, né? A gente tem várias estratégias para emagrecer. E aí a gente reduz um pouco do carboidrato, mas assim, também não pode reduzir tanto, porque senão pode ser que gere compulsão alimentar, e aí a proteína vai servir fonte de energia, e não é interessante, porque o corpo tem que trabalhar muito para poder quebrar, e também pelo fator do preço, que as proteínas são mais caras. Então, assim, tem que suprir uma quantidade que vai fornecer energia, sem ter que desviar a proteína para a formação de energia. E a dieta cetogênica, que é a base de gordura? Então, a dieta cetogênica... Eu fiz já, eu amei, tá? Ah, é? Será que você fez a Já cetogênica fiz tudo, certinho? gente. Já fiz de tudo nessa vida. Tem umas dietas cetogênicas que são para pessoas específicas, né? Tem até para pessoas que têm epilepsia, né? Que ajuda bastante na parte... Como que a alimentação influencia, né, Sim, gente? né? A gente estava até vendo um caso que tinha uma criancinha, né? Que tinha epilepsia, e o resultado, o remédio não estava ajudando tanto. E aí pediram para entrar com a alimentação para ver se dava um efeito melhor, e realmente deu. Então, assim, eu indico a dieta cetogênica para esses casos. Tem alguns casos que a pessoa quer um teor mais alto de lipídio. A gente pode fazer também, mas não entrar mesmo na cetogênica, que é muito pouco, é quase a maior parte da alimentação é fonte de lipídios, né? Então, assim, deixa essa bem cetogênica para esses casos especiais, e aí a gente vai adequando, né, a cetogênica para a estratégia alimentar mesmo. Falando em relação a essas gorduras, né? A gordura animal, seria um bacon, você comeu de manhã, ovo mexido com bacon. Tem um monte de gente que faz isso, né? Como logo de manhã. Isso faz bem? O bacon é uma gordura boa? Então, o bacon passa pelo processo de industrialização, e também ele é rico em sódio, né? Aquele que faz defumado, né, que fala. Então, assim, não é tão bom assim. Eu recomendo usar pouco. E poucas vezes na semana também. Quando a gente for fritar alguma coisa, usa azeite, usa óleo ou usa manteiga? Ou usa margarina? Então, margarina não. Nem pensar, né? Margarina não. Ainda bem que eu não gosto de margarina. Você falou o óleo, manteiga e azeite. Tem óleo de coco. Então, se você for grelhar alguma coisa, né, vou refogar, né, que bota aquele um pouquinho para refogar. O azeite não tem problema. Só vai ter problema se você elevar a temperatura muito alta. Não, vou fritar um bife. Imersão, mergulhou. Não vou colocar tudo, né? Mas vou colocar ali para fritar um bifinho. Eu coloco o quê? Óleo de coco, manteiga, coloco azeite, eu coloco o quê? Eu acho melhor botar o óleo, né? Já que você vai fritar. Já que você vai fritar, vai fritar por fritar. Vai fritar, porque você vai botar o óleo de coco. Elétrica seria o ideal. Exatamente, que vai fritar sem a gordura, vai ter a crocância. Põe um papelzinho alumínio para poder ficar com aquele caldinho. Vai ter a crocância. Receita agora, doutor. Tô anotando aqui. Vai ter a crocância, né, na fritadeira elétrica, e não vai ter o óleo. Agora, se você vai fritar uma coisa por imersão, usa o óleo mesmo, porque aí você já vai perder as propriedades de tudo. Então, não tem porquê. O fogo perde as propriedades do azeite, do óleo de coco, então não faz sentido. Em relação a peso, né, a obesidade, você disse que a obesidade é um fator de risco, né, para desenvolvimento de câncer. Mas a maioria das mulheres com câncer tem obesidade, sofrem de obesidade ou não? Pelo menos sobrepeso. Uma coisa interessante que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, divulgou esse ano, foi que pela primeira vez
o câncer de mama é o câncer mais frequente, o tipo de câncer mais frequente. Passou o câncer de pulmão. Aí eles justificaram, fizeram duas hipóteses, né? O tabagismo tem diminuído bastante e as pessoas têm aumentado muito o peso. E esse ano de 2020, esse ano passado, vários trabalhos confirmando que realmente o sobrepeso e a obesidade é um fator de risco importante para câncer de mama, porque a gente sabe que as células de gordura produzem o hormônio que o ovário produz, o estrogênio. Então, por isso que aumenta o risco de câncer de mama. Mas aí qual a diferença? Explica pra mim de obesidade e sobrepeso. Sobrepeso é aquela gordurinha, assim? A classificação de obesidade e sobrepeso é pelo IMC. A gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado, né? Então, de 25 a 29,9 é sobrepeso. Aí de 30 a 35, 35 a 40 e acima de 40. Então, mas a partir do sobrepeso, ou seja, IMC a partir de 25, você já começa a ter um risco maior de ter câncer de mama. Então, pessoas magras podem ter sobrepeso, se tiver uma gordura localizada ali. Sim. Vai depender da quantidade de quanto que ela tenha mais de peso, né? Pessoas magras podem ser sobrepeso. O IMC não é percentual de gordura. São coisas diferentes. Como você falou, pode ter uma pessoa magra, mas que tem muita gordura. Que ela tem pouca massa magra, né? Por exemplo. É o que eu já ouvi falar, falsa magra. Falsa magra, Isso existe mesmo. Então, que tristeza, né? A gente tem duas formas de fazer a composição corporal, né? Que é do IMC, que a gente faz só a relação do peso para a altura, e também da quantidade de gordura presente no corpo, né? O percentual de gordura. Aí que vai determinar. Você pega aquele negocinho? Isso, o adipômetro, isso aí. Você pode ter... Isso é horrível, gente, pelo amor de Deus. E aquela balança que a gente segura assim, ó, também é boa? Como é que é o nome daquilo mesmo? Bioimpedância. Aí, o adipômetro que você falou, ela mede a gordura externa do corpo, que tá por fora do músculo, né? A última camada. A bioimpedância, ela já faz um completo, né? O que tá por dentro. Então, ali, o ideal é os dois, ou a bioimpedância que é mais completa? Vai depender do paciente, né? Isso aí é mais nutricionista, a gente olha o paciente e vê o que eu posso estar fazendo, né? Porque vai ter gente que eu não vou conseguir pegar com o adipômetro, e vai ter gente que não vai fazer sentido eu fazer a balança de bioimpedância também. Porque na academia, geralmente, eles fazem assim, né? Eu fui no nutrólogo uma vez, ele fez a bioimpedância. Então. E aí deu uma diferença. Sempre dá uma diferença. Porque aí, claro que eu fui no que deu menos, né? Eu também faria isso. Falei, não, gente, eu vou no que tem menos, claro, pelo amor de Vai dar Deus. menos, porque a bioimpedância, ela vai fazer todo o conjunto, né? Ela vai medir quantidade de água, de gordura visceral, né? Então, assim, ela vai dar um pouquinho mais. Aqui só vai medir o que tá por fora mesmo do corpo. Além de atividades físicas, suplementação, remédios manipulados, né? Claro, né, gente? Manipulados com prescrição de nutricionista, de nutrólogo, eles são válidos para esse emagrecimento, para essa perda de gordura? Sim, são muito válidos, mas aí cada um tem que ser avaliado da forma individual, né? Não é uma coisa que serve para mim que vai servir para todo mundo, né? Eu tenho que avaliar meu paciente e ver qual que é a estratégia dele, qual que é a necessidade dele, o objetivo. Como que é a rotina, fazer toda aquela investigação para saber qual realmente o suplemento que vai fazer efeito, né? Porque também não adianta eu empurrar tudo, a pessoa vai gastar dinheiro e... O tempo tá acabando e eu vou deixar aqui que acabou de me vir assim um start. A gente tá falando de assuntos voltados para mulher, câncer de mama, mas o homem também pode ter câncer de mama. Pode. Cerca de 1% dos cânceres de mama acontece no homem. Então, de cada 100 diagnósticos de câncer de mama que a gente faz, um acomete o homem. 1% a gente pode considerar pouco, ou para vocês 1% de câncer de mama em homem é muito? Pouco. É bem raro, não é nada comum, é bem raro. Mas uma coisa que é muito importante, se tem um homem que teve câncer de mama, aquela família tem um altíssimo risco de ter câncer de mama, as mulheres daquela família. Então tá. Mas ainda bem que pelo menos o homem dessa tá mais livre. Tá mais tranquilo. O homem se preocupa mais com a próstata, né? Aí também com a idade mais velha também. Ou a mesma coisa com o câncer de mama. Se tiver caso na família, tem que procurar mais cedo. Tem os fatores de risco também, a raça, eu acho que importa também, que aí começa o rastreio um pouco antes. Tá bem. Tá acabando o nosso tempo. Obrigada, doutor Pedro Lavigne, mastologista, vindo aqui conversar com a gente ao vivo. Doutora Patrícia Ziviani, nutricionista também. Muito obrigada por esse bate-papo aqui. Adorei conversar com vocês, viu? Sempre um prazer. Eu que agradeço. Obrigada. Olha, o nosso programa ele é reprisado amanhã, também aparece no domingo ao longo da nossa programação. E você fique à vontade para participar. Pode mandar sugestão de assuntos que você queira acompanhar aqui com a gente, viu? Pelo nosso WhatsApp. Te espero ao vivo na terça-feira que vem. Uma boa semana para você.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.